E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai mergulhar num universo obscuro, o dos vilões da Disney. Porque, vamos ser sinceros, heróis são legais e tudo mais, mas são os vilões que realmente dão aquele tempero especial às histórias. E quando se trata de vilões marcantes, a Disney é mestre. A gente cresceu amando odiar esses personagens, mas vocês já pararam para pensar no que os torna tão memoráveis? No quão longe eles vão para conseguir o que querem? Se você é fã da Disney, daqueles que sabem de cor cada detalhe, cada fala, cada música, esse vídeo é para você. Então já deixa aquele like esperto para fortalecer o algoritmo do YouTube. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo. Cruella de Vil. Em 101 Dálmatas, ela choca a todos com um desejo pra lá de macabro: transformar cachorrinhos dálmatas em casacos de pele. Ela é a prova de que a maldade humana por si só já é assustadora pra caramba. Ela é rica, poderosa e completamente obcecada pelos próprios desejos. Pra ela, os outros, principalmente os animais, são só objetos para satisfazer os seus caprichos. E o pior é que ela faz tudo com uma frieza, uma naturalidade, que chega a dar calafrios. A Cruella manipula, mente, ameaça e não tá nem aí para os sentimentos de ninguém. Ela atropela tudo e todos que cruzam o seu caminho, sem um pingo de remorso. Se você cresceu nos anos 90, com certeza lembra da história do Simba, né? Aquele clássico da Disney, O Rei Leão, que marcou a infância de muita gente. Mas por trás daquela história emocionante de superação e amizade, existe um dos vilões mais maquiavélicos e cruéis da Disney, o Scar. Sério, esse leão é a definição de sorriso falso. Desde o começo do filme fica claro que ele tem inveja do próprio irmão, o Mufasa, e do sobrinho, o Simba. Ele cobiça o trono e faria de tudo para ter o poder. O Scar planeja a morte do Mufasa e ainda coloca a culpa no Simba, que era só um filhote. É de partir o coração ver a cena da debandada, o desespero do Simba e a frieza do Scar. Ele manipula o Simba, fazendo o pobre coitado se sentir culpado pela morte do pai. O Scar é a prova de que a crueldade não tem limites, principalmente quando se trata de poder. Agora a gente vai falar de um dos vilões mais perturbadores da Disney, o Juiz Frollo, de O Corcunda de Notre Dame. Esse cara é a definição de hipocrisia e crueldade disfarçada de justiça divina. Sério, o Frollo me dá calafrios só de lembrar. Ele é aquele tipo de pessoa que usa a religião e a posição de poder para justificar todos os seus atos horríveis. Ele persegue os ciganos, despreza os pobres e ainda tem a audácia de se achar o bonzinho da história. Mas o que realmente me deixa de cabelo em pé é a obsessão doentia dele pela Esmeralda. Ele se apaixona, se é que a gente pode chamar aquilo de amor, pela Esmeralda. E quando ela o rejeita, ele simplesmente surta. Ele coloca fogo em Paris inteira procurando por ela, ameaça matar quem cruzar o seu caminho, e ainda tem a cara de pau de dizer que está fazendo tudo em nome de Deus. E aí, o que vocês acham do Frollo? Deixem nos comentários a opinião de vocês sobre esse vilão tão complexo e perturbador. Se tem uma vilã que sabe fazer uma entrada triunfal, essa vilã é a Malévola. Sério, quem não lembra daquela cena icônica em A Bela Adormecida, quando ela surge com aquele vestido preto bafo, o corvo no ombro e aquela voz de arrepiar? A Malévola é puro poder e estilo. Mas não se deixem enganar pela beleza e elegância da fada do mal, porque por trás de toda aquela classe se esconde uma fúria vingativa capaz de aterrorizar reinos inteiros. E o motivo de tanta raiva? A Malévola não foi convidada para o batizado da princesa Aurora. Sério, a galera do reino fez um evento social e não chamou a Malévola. É claro que ela ficou chateada, né?
Quem nunca ficou de fora de um rolezinho e quis se vingar do mundo? Mas a vingança da Malévola foi um pouquinho exagerada, né? Ela amaldiçoa a princesa Aurora a espetar o dedo em uma roca de fiar e morrer antes do pôr do sol no dia do seu aniversário de 16 anos. É muito drama para uma festa não comparecida, né? E aí, o que vocês acham da Malévola? Ah, o mar. Um lugar mágico, cheio de mistérios e belezas inimagináveis. Mas cuidado para não se encantar pelas sereias e corais, porque nas profundezas do oceano se esconde uma das vilãs mais espertas e manipuladoras da Disney, a Úrsula, de A Pequena Sereia. Com seus tentáculos poderosos, um visual inspirado em drag queens e uma risada de gelar a espinha, a Úrsula é a definição de lobo em pele de cordeiro. Ela se aproveita dos sonhos e desejos dos outros, principalmente das sereias mais jovens e ingênuas, para fazer seus acordos malignos e aumentar seus poderes. E a vítima da vez é a nossa querida Ariel, que sonha em ter pernas e viver no mundo dos humanos. Preparem os tapetes mágicos porque agora vamos viajar para Agrabah, o mundo mágico de Aladim. Mas cuidado para não cruzar o caminho do grão-vizir Jafar, o vilão mais ambicioso e manipulador que já pisou nas areias do deserto. Com seu olhar penetrante, sua cobra de estimação e uma risada maléfica de dar arrepios, Jafar é a representação perfeita daqueles políticos corruptos que vemos por aí, que fariam de tudo para ter poder e controlar tudo ao seu redor. Ele usa sua posição como conselheiro do sultão para manipular o pobre coitado, enganar a princesa Jasmine e tentar roubar a lâmpada mágica do Aladim. Ele não está nem aí para o bem-estar do reino ou do povo. Tudo o que ele quer é poder. Poder para realizar seus desejos mais obscuros e se tornar o ser mais poderoso do universo. Jafar é mestre na arte da manipulação e da trapaça. E aí, galera? Gostaram da viagem pelo lado obscuro da Disney? Deu para perceber que esses vilões são muito mais do que simples antagonistas, né? Eles são personagens complexos com histórias de vida, motivações e personalidades marcantes. A verdade é que os vilões são peças fundamentais para o sucesso das histórias. Eles nos desafiam, nos fazem questionar e, acima de tudo, nos ensinam lições valiosas sobre o bem, o mal e tudo o que existe entre esses dois extremos. Então, da próxima vez que vocês assistirem a um clássico da Disney, prestem atenção nos vilões. E aí, qual desses vilões vocês acham o mais cruel? Deixem nos comentários a opinião de vocês e não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Valeu, galera!